Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de um álbum bem polêmico. Eu já vi esse álbum figurar tanto na lista de melhores álbuns já feitos, como a de piores também. É um álbum que desperta paixões, tanto contra ou a favor dele. É meio que uma coisa mais próxima que eu penso nisso é a banda Rush. O Rush, que tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas aqui, que é um álbum desafiador, não há dúvida alguma. E que não é para ouvi-los fáceis. Mas os que defendem esse álbum com unhas e dentes dizem que é só pessoas com uma certa sensibilidade musical é que conseguem ouvir mesmo. Enquanto que os detratores falam que tudo isso é papo furado, não passa de uma bela de uma porcaria de álbum. Eu gosto dele, mas não é o meu álbum preferido desse artista, que é o Captain Beefheart. E aqui, quando ele estava com a Magic Band, então o álbum saiu acreditado a Captain Beefheart and His Magic Band. Eu estou falando do álbum de 1969, Truth Mask Replica. Esse aqui. Aqui é contracapa. Na verdade, a contracapa mesmo é essa daqui. E aqui temos a capa mesmo. E apesar do título ser traduzido como réplica de máscara de truta, na verdade uma carpa, que ele está aqui uma cabeça de uma carpa mesmo, certo? Que dizem as más línguas que depois da sessão de fotos ninguém conseguiu ficar dentro do estúdio, tamanho mau cheiro que ficou, porque essa carpa já estava começando a entrar em decomposição, aqui essa cabeça de carpa aqui no caso. Vai saber se é verdade ou não. Então o Captain Beefheart, também bastante conhecido entre os fãs do Frank Zappa, caso ele era um grande amigo do Frank Zappa. Brigaram algumas vezes, mas eram amigos sim. E ele começou ali sua carreira na década de 60. E o primeiro disco dele com a Magic Band, que é o meu preferido, que é o Safe as Milk, de 1967. Apesar de ele ser um álbum relativamente experimental, ainda é bem mais acessível do que esse aqui. Esse aqui foi lançado originalmente como um álbum duplo. É o terceiro do Captain Beefheart and His Magic Band, como eu falei, de 1969. E você tem aqui 28 canções, deixa eu ver se são exatamente 28 canções, exatamente. E com uma grande variedade de estilos, mas você consegue perceber bem o blues. Tem tanto blues acústico quanto um blues eletrificado, a gente tem aqui. No caso de blues acústico, a gente tem China Pig, que é bem aquele estilo blues rural mesmo. Enquanto que temos aqui de blues eletrificado, Moonlight on Vermont, que é uma das minhas preferidas aqui, que o Captain Beefheart estava possuído. Com certeza nessa música, com um vocal assim de fazer inveja de Joe Cocker. Ele, acho que até superou o Joe Cocker no caso. E também temos aqui excentricidades, com uma pegada meio surrealista, como é o caso de Ella Guru, também uma das minhas preferidas aqui, com uma guitarra bem estranha e bem estridente aqui também, com uns andamentos musicais muito malucos aqui no caso. Daliscar, que é uma instrumental também bem excêntrica também. Eu gosto também de My Human Gets Me Blues, que também vou falar, é um blues bem rasgado também. Posso dizer também aqui Fallen Ditch, também, que é outra música que o Captain Beefheart está bem insano, aqui no caso. E nenhuma música aqui você pode falar que é normalzinha, com certeza. Todas as músicas têm uma pegada bem maluca. E tão maluco quanto as canções foi o processo de composição desse disco, o processo de feitura desse disco. Porque eles moravam numa biboca, praticamente numa casa, não tinha praticamente nada, a banda inteira. E o Captain Beefheart dizem que ele praticamente manteve os integrantes da banda em cárcere privado. Eles tinham que ensaiar cerca de 14 horas por dia, ou até mais, que ele nunca estava satisfeito com o resultado final e mandava fazer de novo. Eles chegaram até a tentar fugir da casa, mas ele interceptou. Eles só podiam sair de lá para o estúdio, ou para fazer algum show, mas ele vigiava severamente os integrantes da banda.
E um integrante aqui que eu gostaria de destacar, que é o guitarrista Jeff Cotton, que é um grande guitarrista, que depois ele veio fazer parte de uma banda que eu gosto bastante, chamada Moo. Ele até chegou a dizer que foi quase que ele sair da banda aqui da Magic Band foi quase que acordar de um pesadelo, para ter ideia de como que era no caso. E um dos bateristas também aqui acabou explodindo, acabou conseguindo ali o Captain Beefheart, ele acabou irritando tanto o Captain Beefheart, o nome dele real é Don Van Vliet, mas ele tem esse nome Captain Beefheart, uma história meio esquisita também. Tem mais de uma versão, a versão mais esquisita dela é que ele tinha um tio chamado Alan, que ele assediava a então namorada dele, mostrando o órgão genital dele, que ele chamava de Captain Beefheart. Não sei se isso é verdade, mas consta, no caso, em alguns casos. Outros dizem que foi o Frank Zappa que chamou ele por esse nome, não dá para saber exatamente o que é. Mas como eu falei, um dos bateristas conseguiu irritar tanto o Captain Beefheart que acabou expulsando ele, conseguiu um outro baterista, não sei como, e apesar de não apagar a contribuição desse baterista original, o nome dele não saiu nos créditos, no caso. E a recepção, como eu falei aqui também tem no encarte uma foto do Captain Beefheart ainda criança, no caso. E aqui, nessa edição que eu tenho, a gente tem um encarte com letras, é um CD simples, apesar do vinil original ser duplo, tem alguns desenhos aqui no caso. Aqui com a ficha técnica, aqui com os integrantes não saindo com nomes originais. No caso, por exemplo, o Jeff Cotton saiu com o nome de Antenna Jimmy Simmons. E, como eu falei, quando esse álbum foi lançado, ele teve uma recepção bem contraditória, bem dispar. No caso, alguns acharam uma obra-prima. O John Peel era simplesmente viciado nesse disco. O influente aí, DJ britânico da BBC, o John Peel, das Peel Sessions, ele era um dos grandes entusiastas desse álbum aqui. E a Rolling Stone também, ultimamente colocou entre os melhores álbuns já feitos também, mas os detratores caíram de pau em cima desse álbum aqui. Então, o que eu recomendo é escute esse álbum com uma certa dose de moderação. Talvez se você escutar ele de uma vez só, você vai pegar horror a ele, nunca mais vai querer ouvir. Mas você escutando em doses homeopáticas e já sabendo que você vai encontrar uma música mais difícil, uma música não muito convencional, você acaba gostando. Ou talvez até adorando, como acontece com alguns fãs aqui desse álbum. Como eu disse, eu gosto desse álbum. Eu não costumo ouvir ele inteiro, porque haja paciência para ouvir inteiro de cabo a rabo, mas eu gosto de ouvir alternadamente uma música aqui, algumas músicas aqui, outras ali, certo? Mas eu prefiro o Safest Milk, o álbum de estreia do Captain Beefheart and His Magic Band, de 2 anos antes. Em todo caso, recomendo a audição dele sim. E lembrando a todos que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!